Chay, me ajuda a não repetir mais palavras na redação e nem no meu dia a dia. Como que eu faço isso? Eu vou te ajudar porque eu tenho várias técnicas para que você não repita mais palavras, não cometa mais esse erro de repetir muitas palavras. Deixa sua escrita feia, demonstra pouco conhecimento e falta de vocabulário. Então se liga aqui que, ó, não tem jeito, vai parar de repetir palavras. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E o vídeo de hoje é para te ajudar aí a não repetir mais palavras, principalmente na redação do Enem, né? Como não repetir mais palavras, o que fazer? Cara, é um erro comum? É um erro comum, não é só você que tá aqui ouvindo esse vídeo que você erra. Todo mundo já errou em algum momento por ter medo, por não saber quando trocar uma palavra ou não ter a técnica correta, tá? Não é assim, ai meu Deus, né? Uma corrida desenfreada e eu não sei o que faço. Não. Tem técnica, tem maneira. Você precisa primeiro ter planejamento, ter entendimento, né? Conseguir olhar de fora, saber que você erra. Muito importante saber que você erra, para que daí você possa parar e ter uma visão diferenciada do seu texto. Quando a gente tem alguém, né, que escreve e acha que o seu texto é 100% bom o tempo todo, pessoa livre de erros, perfeita sem defeitos, aí a gente tem mais dificuldade de conseguir pontuar aí. Para que a gente olhe para o seu texto ou a sua fala em relação, mas vamos pensar que texto, tá? Em relação à repetição de palavras, é comum? É comum. É normal? É normal. Pode acontecer? Não pode. Então já começa por aí. É normal? É normal. É comum? É comum. Mas pode acontecer? Não pode. Então, se não pode, a gente vai atrás de consertar, tá? Bom, tem quem diga que basta você substituir por sinônimos, né? Mas se a gente pegar aquela gramática bem tradicional, nem sempre os sinônimos se encaixam como a gente gostaria. E existem palavras que não são sinônimas, mas também se encaixam na situação, tá? Você tem um tema da redação, é normal que você, no decorrer da sua redação, acabe repetindo, né? Uma técnica que você tem que saber também em relação à redação é que todos os seus parágrafos têm que fazer uma retomada do assunto, né? Mas, ai, todos os meus parágrafos eu vou fazer uma retomada do assunto, não vou escrever tudo de novo? Não, você vai sinonimizar de alguma maneira, que não precisa ser à risca, né? À risca do que está no dicionário, mas você precisa trazer coisas que se assemelhem ali, que façam sentido. Eu posso falar que a minha parede, por exemplo, ela é branca, né? Aqui eu tenho um quadro, ele é branco, ele é claro, ele é alvo. Ai, que rica. Ele é branco, ele é claro, ele é alvo, né? Ele é de fácil visibilidade. Olha só. Usei branco, usei claro, usei alvo, que são sinônimos, né? Sinônimos lá do dicionário. Mas quando eu falei que ele é de fácil visibilidade, eu não usei branco, mas eu disse que ele é de fácil. Ó, ele reflete bem, olha aqui, olha a luz aqui que eu tenho aqui na câmera, a reflexão dele, ele reflete bem. Então, se você parar e analisar, você tem coisas além dos sinônimos que também te ajudam. E isso é muito importante. Para isso, eu trouxe aqui para vocês também uma redação pra gente olhar, né? Eu acho que nada como visualizar, então dentro da redação talvez seja mais fácil de você olhar e exemplificar corretamente, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês uma redação que ele é do tema de 2014, que é publicidade infantil em questão no Brasil. Vou colocar aqui para vocês. Bom, ela começa dizendo assim na redação, tá? Eu vou dizer ela para não dizer se é ele ou se é ela, o autor da redação. Mas esse aqui vocês encontram fáceis também. Fácil aí na internet, do jeito que eu encontrei. Então, olha só. Publicidade infantil em questão no Brasil. Vamos ver o quanto a gente acha dessas palavras, publicidade infantil, o quanto de sinônimo a gente faz aí e o quanto até de referência em relação aos pronomes, né? Tem gente que fala, é só usar pronome, mas não é só pronome. Tem muita repetição. Uma coisa muito legal também da repetição, vou falar aqui pra vocês agora antes de a gente cair efetivamente dentro do texto, que é você primeiro escrever, né? Você planejar, porque a redação ela é dividida em 3, né? Planejamento, escrita e revisão. Então, você planejou, fechou, tá escrevendo, você não vai ficar buscando sinônimos enquanto está escrevendo. Quando você volta na revisão, é que você troca as palavras que você percebeu que escreveu muitas vezes. Porque às vezes você fica buscando tantos sinônimos que você não escreve a palavra nenhuma vez, a inicial, né? Então, cuidado, porque você pode deixar para fazer isso apenas lá na hora de revisar
o texto. Ih, mas não deu tempo, Chay. Daí ferrou de vez, aí, meu Deus, né? Mas você vai ter tempo. Então, planeja, executa e depois revisa. Vamos olhar aqui para ver o que a gente encontra dentro dos sinônimos, dentro das referências. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil até de vocês compreenderem o todo, tá? Então, eu digo assim, o título dessa redação foi O Verdadeiro Preço de um Brinquedo. E o autor começou dizendo que é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Ai, meu Deus! Publicidade e propaganda é comercial? Então já tem um sinônimo aí. Ó, é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças, parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas vinculam? Te pergunto, quantas vezes eu tenho a repetição da ideia de criança aqui sem escrever, tá? Porque começa com infantil, né? Lá eu tenho infantil. Então aqui ele usou infantil, que é igual tá na proposta. Ele usou crianças, ele usou faixa etária, tá? E aí ele repetiu crianças. Tudo bem repetir 2 vezes? Tudo bem. Bom, eu conheço, né? Quem defenda que no máximo você repete 2 vezes uma palavra ao longo de um texto. Vamos ver se aqui se deu certo ou não, tá? Mas não tem problema de repetir algumas vezes. O problema é que se você escrevesse sempre criança, se você tivesse escrito aqui que é comum vermos comerciais direcionados à criança, né, com a existência de personagens famosos, músicas para as crianças. E aí tem quem faça isso. Então, o importante é que você consiga arrumar um artifício para não repetir o mesmo termo, né? Criança é uma coisa, ó. Criança é uma coisa, infantil é outra, né? Criança é o substantivo, o nome que eu dou. Infantil é uma fase, é um período, né? Ou é um tipo, né? Roupa infantil, cinema para crianças. Tem diferença, não é o pé da letra essa sinonimização, mas ela consegue ser encaixada, e é isso que eu quero dizer pra vocês. Vocês não precisam ir ao pé da letra no que diz respeito ao sinônimo, vocês conseguem fazer referências que dão base e que ajudam, tá? Olha só, seguindo aqui, deixa eu ver aqui pro cantinho pra colocar aqui pra vocês. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. Olha só, ele já falou comerciais, ele já falou publicidade, e agora ele está falando meios de comunicação. Convencimento nos meios de comunicação. Ou seja, ele tá falando sobre propaganda, sobre publicidade, sem precisar repetir. E aí continua assim, né? No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, ó, de novo, imprensa, comunicação, meios de comunicação, vendas, tá? A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas de queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil, redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada, né? Então eu falo de anúncio, falo de propaganda, eu falo de imprensa, falo de meios de comunicação. É tudo fazendo referência ao mesmo assunto, tá? Então, isso é uma grande parte que a gente tem aqui da sinonimização bem utilizada. Seguindo no parágrafo à frente, ele diz assim: o problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Voltou ao infantil, né? Mas, ó, passou um parágrafo inteiro sem tocar no infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem certo padrão, enfeitados por músicas temáticas. As cenas mostram crianças em grupos utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing, ó, já utilizou marketing para falar de vendas de novo, acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Percebe que o dela aqui está falando dela a criança. Utilização de referência pela parte de pronomes. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Então, ele repetiu infantil algumas vezes, mas ao longo do parágrafo ele repete uma vez só, 2 no máximo. No máximo, tá? Então, cuida, porque, ó, comercial, marketing, publicidade, propaganda, venda,
tudo isso faz a referência. Vou colocar o restante aqui depois pra vocês, da redação, pra vocês terminarem de ler aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês entenderem, botei o celular ali, pra vocês entenderem que é muito importante que você faça sinonimização, é muito importante que você também pare e olhe para o que você tem e o que você quer escrever, tá? Vamos então aí ao passo a passo bem simples pra não repetir palavras. Planejou, escreveu e revisou. É na revisão que você volta e cata as palavras. Ai, na hora eu só tinha infantil ou criança na cabeça. Vai utilizando, vai utilizando, vai utilizando. Quando você voltar para revisar, é que você arruma. Isso é muito importante, para que você não trave lá no início já a sua escrita. Porque se você começar a escrever e perceber que você travou um pouquinho porque você não sabe muito bem, na hora não vem o sinônimo e vai te travando, né? É melhor que você deixe lá para o final, na hora de revisar mesmo. Isso é uma técnica, eu acho que é das mais importantes para você, de fato, não perder e depois não errar, né, na repetição. Porque na hora você vai travar, mas depois de você ter escrito, e eu defendo sempre a escrita no começo, na hora que você chega na sua redação, não deixa pra fazer a redação na última parte, né? Tem gente que chega no Enem e faz a redação no fim. Eu sempre digo, faz no começo, porque você tem as horas de provas todinhas pra pensar em modificações, né? Deixa pra escrever na última meia hora, mas planeja e escreve a sua primeira versão lá no início, porque depois você vai pensar em coisas novas, você vai pensar em melhorar o seu texto, porque a gente sempre sabe a resposta na hora que a gente sai da prova, né? Então deixa para passar a limpo no final, que com certeza vai ter surgido ou na própria prova, ou na sua cabeça, novos sinônimos, novas ideias, novas palavras, e aí você não vai ter problema nenhum de repetir palavras, eu te garanto, te garanto. Tem dúvida com vocabulário? Manda aqui pra mim. Eu vou deixar também uma listinha depois pra vocês de palavrinhas para enriquecer o vocabulário, que são muito boas e fáceis de utilizar na redação. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, fortalece essa amizade, me procura lá no Instagram, @professora Chayane Farias. TikTok também, ó, tô lá cheia das dancinhas, cheia das dicas. E te desejo 1000 na redação, meu camarada. Espero que essas dicas te ajudem muito. E aqui embaixo tem uma lista de outros vídeos meus de redação que também vão te ajudar com certeza a chegar na tão sonhada nota 1000. Beijo, bons estudos!